Olá, professor Alex Rinaldo, agora no curso de ondas. Essa primeira parte vai ser dedicada às atividades de sala da aula 18, ondas periódicas, equação fundamental e relação de Taylor, livro 3, da parte de Física 3. Então, vamos para as questões de sala. Primeiro, muitos alarmes hoje em dia utilizam sensores de presença para seu acionamento. Os sensores, por sua vez, podem funcionar de duas maneiras diferentes, por movimento ou temperatura. Os sensores infravermelhos passivos ou de temperatura captam a variação térmica e são calibrados de acordo com a temperatura do corpo humano. Assim, caso alguém entre num ambiente, provocando uma mudança repentina na radiação infravermelha, comprimento de onda de aproximadamente 10 elevado a menos 4 metros, o alarme será automaticamente acionado. Os sensores com emissores de microondas, comprimentos de onda de 10 a menos 2 metros, captam os movimentos e acionam os alarmes quando movimentações estranhas ameaçam a casa. Vale ressaltar que existem sensores de presença que aliam as duas tecnologias. Considerando o índice de refração do A igual a 1, assinale a alternativa correta sobre as duas radiações infravermelha e microondas mencionadas no enunciado. Bom, primeiro, as duas ondas possuem velocidades diferentes no ar, porém seus comprimentos de onda são iguais. A própria questão lá em cima mostra, né? Comprimento de onda do infravermelho 10 a menos 4 metros, comprimento de onda do microondas 10 a menos 2. Então, a gente já dá para perceber, claro, que o primeiro aqui é falso. Depois, letra B. As duas ondas são eletromagnéticas, porém a radiação infravermelha é transversal e a radiação de microondas é longitudinal. Falso. As duas são eletromagnéticas e as duas têm uma forma vibratória transversal. Letra C. As duas ondas podem se propagar no vácuo, porém a radiação de microondas possui maior frequência que a radiação infravermelha. Bom, na letra C, para compreender aí a letra C, você tem que lembrar a equação fundamental do curso de ondas. V igual a lambda F. Se você levar em consideração que no vácuo todas essas radiações têm a mesma velocidade, que nós vamos chamar de constante C, então você vai ficar com lambda F. Bom, ele quer que você compare então radiação, frequência de radiação. F vai ser igual a C sobre lambda. Então dá para ver que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então você vai ter aqui frequência do infravermelho, vai ser a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda do infravermelho, que ele botou aqui 10 a menos 4. Então aqui em cima vai ficar 10 elevado a 4 vezes C. Já se você pegar aqui a frequência do micro-ondas, vai ser C sobre 10 a menos 2. Vai ser 100 10 ao quadrado vezes C. Bom, ele diz assim, na letra C, as duas ondas podem se propagar no vácuo, porém a radiação de micro-ondas possui maior frequência. Não, exatamente menor frequência. A gente dá para ver aqui, ó, que a frequência do micro-ondas é 100 vezes menor do que a frequência do infravermelho. Então, falso. Letra D. As duas ondas são transversais, porém a radiação infravermelha possui maior energia do que a radiação de micro-ondas. Essa questão aqui, na verdade, ela não está muito bem posicionada, porque você necessitaria ter a noção da equação da quantização da energia, a equação de Planck, que diz que a energia da radiação é igual a constante de Planck vezes
a frequência. A constante de Planck, eu vou dizer que ela vale em valores do Sistema Internacional de Unidades 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Só a título de curiosidade. Bom, então, dá para a gente ver o seguinte, ó, a energia do infravermelho vai ser igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência do infravermelho. A frequência do infravermelho nós já vimos cá em cima, que é 10 elevado a 4 vezes C. Enquanto que a energia do micro-ondas vai ficar igual a H, que é a constante de Planck, vezes a frequência do micro-ondas, que nós já vimos aqui em cima, que é 10 ao quadrado C. Então, comparando essas duas energias, dá para ver que a energia dos fótons da radiação infravermelha é uma energia 100 vezes, em média, aí, maior do que a energia das micro-ondas. Ok? Então, ele diz aqui, ó, as duas ondas são transversais, sim, tem modo vibratório transversal, porém a radiação infravermelha possui maior energia que a radiação de micro-ondas. Então, letra D. Segunda questão. Uma onda senoidal se propaga em uma longa corda com velocidade de 0,12 metros por segundo, como mostrado na figura adiante. Considere as seguintes afirmações com relação a essa onda. A amplitude da onda é 0,4 metros. Bom, esse primeiro aqui dá para ver claramente que é falso. Por quê? Porque a amplitude você mede a partir do referencial 0 para cima. Então, essa é a amplitude. A amplitude, então, está falso, porque a amplitude aqui, ó, dá para ver que é 0,2 metros. Ok? 2. Ele fala da frequência. A frequência é de 80 mHz. Bom, para ver se o 2 está correto, você utiliza a equação da ondulatória, V igual a lambda F, que nós já vimos na aula, que nada mais é do que uma fórmula de velocidade para aquelas situações de movimento uniforme, né? Δs sobre Δt, como o Δt seria o período, o inverso do período e a frequência, a fórmula da velocidade ficou assim. Aqui, na verdade, é espaço e aqui é sobre tempo. Então, vamos lá. Ele diz que a velocidade é 0,12. Ok? Bom, o comprimento de onda a gente tem que medir no gráfico. Mas dá para ver claramente que o comprimento de onda é a distância que existe de uma crista até a crista seguinte. Essa distância aqui. Que dá para ver que ela vai até 1,5 metros. Então, comprimento de onda 1,5. E aqui então fica a frequência. Então, a frequência vai ser 0,12 dividido por 1,5, o que dá 0,08 Hz. Então, realmente, a frequência você pode dizer que é de 80 mHz. Ok? Então, 80 mHz, aqui é verdadeiro, o 2. Depois, o 3, o comprimento de onda é de 1 metro. Isso daqui a gente já viu que é falso. O comprimento de onda lambda é toda essa distância aqui, que nós já vimos que vale 1,5 metros. Ok? Então, verdadeiro é apenas o 2, letra B. 3.
Uma pessoa segura uma das extremidades de uma mola, enquanto a outra extremidade está fixa em uma parede, fazendo sua mão oscilar longitudinalmente. Ela cria regiões de compressão e de rarefação, que se alternam, produzindo ondas periódicas que passam a se propagar ao longo da mola, como ilustrado na figura. Sabendo que a mão dessa pessoa oscila com uma frequência de 4 Hz, a velocidade de propagação das ondas na mola é de quanto? Então, veja, o que é que ele quer dizer com oscilação longitudinal? Ele está dizendo o seguinte, que a mão dessa pessoa está fazendo um movimento para frente e para trás, ou seja, um movimento que acontece na horizontal, enquanto que a velocidade do pulso também é horizontal. Toda vez que a velocidade de propagação do pulso tem a mesma direção da perturbação, você pode dizer que a onda tem um aspecto de oscilação longitudinal. Então, é isso que significa. Bom, ele disse que a frequência é de 4 Hz, ou seja, a frequência aqui, ó, de ir para frente e para trás é de 4 vezes por segundo. A pessoa consegue fazer isso. Então agora ele pede para você determinar o valor dessa velocidade aqui. Como é que você faz isso? V igual a lambda vezes F. Bom, velocidade vai ser igual a comprimento de onda vezes a frequência, que ele já disse que vale 4 Hz. Comprimento de onda, aí você tem que ter a ideia do que é o comprimento de onda. É a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, ou o próprio tamanho do padrão de repetição da onda. Bom, veja que esse ponto aqui é um ponto de concentração dos anéis da mola. Esse ponto é um ponto de rarefação. E esse é o outro próximo ponto de concentração. Então, o comprimento seria a distância de pico a pico. Esse é o comprimento de onda. Okay? Se nós pudéssemos representar essa variação de concentração dos anéis da mola, seria mais ou menos assim. Alta concentração, baixa, alta, baixa, alta e baixa. Veja que a distância de uma crista para outra, que representa aqui, ó, a concentração dos anéis da mola, vai dar exatamente de crista a crista um comprimento de onda. Então, o lambda, nesse caso, ficou 40 centímetros. Como você está utilizando a frequência em Hertz, então você tem que passar esse cara aqui para o sistema internacional. 0,4 metros. Ok? E lembre-se que Hertz é a mesma coisa de por segundo. Então, aqui você vai estar utilizando o comprimento de onda de 0,4 metros. Então, veja que a velocidade vai dar realmente em metros por segundo. A velocidade, então, vai ficar 1,6 metros por segundo. Ok? Letra D. Última questão dessa parte das questões de sala. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de. Então, ele está falando daquelas faixas
que ficam na pista, são faixas em alto relevo. Aqui está a pista. Que quando a roda do carro passa com uma determinada velocidade, você ouve aquele barulhinho, né? Brum, brum. Então, isso daqui ele está dizendo o seguinte, ó, a velocidade é de 108 km por hora. Uma velocidade manjada, né? Porque aqui você já sabe, você dividindo por 3,6, você transforma isso em 30 metros por segundo. Então, a velocidade, 30 metros por segundo. Lembre-se de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Se fosse o contrário, você multiplicaria. Ok? Bom, o comprimento de onda seria o seguinte, de uma vibração para a próxima, ele disse que a distância entre essas listras aqui no asfalto em alto relevo são de 8 centímetros. Ok? Então, seria mais ou menos assim, ó, toda vez que passa por uma tira dessa, faz um barulho. Então, seria mais ou menos assim, ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale e por aí vai, né? Seria mais ou menos assim. Um minutinho. Então, o comprimento de onda vai ser justamente a distância de uma crista para outra, de barulho, de ruído, ou seja, a distância entre uma lista e outra, ok? Então, você pode utilizar como comprimento de onda 8 centímetros ou 0,08 metros, ok? Então, vamos lá. V igual a lambda vezes F. Então, a frequência vai ser igual a V sobre lambda, que é 30 de velocidade sobre o comprimento de onda de 0,08. Isso aqui vai dar 375 Hz. 375 Hz, letra C. Compreenderam aqui, né? Toda vez que o pneu passa por uma listra dessa, ele faz um barulho. Então, esse barulho aqui a gente pode representar como uma crista da perturbação sonora. E quando passa, vale. Então, crista, vale. Não sei porque a canetinha, quando faz esses movimentos pequenos, ela fica pedindo função de mouse. Seria mais ou menos assim, ó, pessoal. É isso que eu quero dizer, ok? Então, por isso que nós utilizamos como comprimento de onda a distância de uma tira para outra. Esse foi o lambda. Por isso que ele deu essa informação aqui. Então, assim nós encerramos aqui a atividade de sala dessa aula introdutória do curso de ondas. Obrigado e até as atividades propostas.